Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar aqui de como encontrar documentos em Portugal. Hoje vamos falar sobre registro de nascimento, como nós chamamos no Brasil. Aqui nós chamamos de assento de nascimento, tá? Então, o nosso registro de nascimento no Brasil, nós chamamos aqui em Portugal de assento de nascimento, tá? Nosso exemplo aqui, pedido de cidadania, processo de cidadania, em que você precisa da certidão, ou seja, do assento de nascimento do nacional português para fundamentar o seu pedido de cidadania, seja o seu pai, sua mãe, seu avô, enfim. Vamos desde já diferenciar, eu vou falar correndo para você aqui, mas tem muitas informações importantes para você, tá? De forma objetiva, direta, como você, assinante do canal, já sabe que fazemos, mas vou falar correndo para não tomar muito o seu tempo, mas são muitas informações importantes, tá? Primeira coisa, diferenciar o registro de batismo e o assento de nascimento. Tem uma questão aí de data que isso muda, tá? Não vamos precisar de falar muito, mas só para você ter uma base. Registro de batismo e assento de nascimento, tá? Então, no caso aqui, do assento de nascimento ao lado direito, como eu falei, equivale ao a nossa certidão de nascimento, nosso registro de nascimento. Tá? E muita gente pode estranhar, muitos brasileiros estranham, por quê? Porque no nosso caso, no Brasil, é aquele documento bonito, ali aquele documento que vem do cartório, ali um pouco mais caprichado, né? Aqui não, aqui o assento de nascimento aqui em Portugal, ele é bem simples, ele é uma folha sulfite simples, em que se imprime aqui, sai a impressão aqui do assento de nascimento, dos dados, tá? Nome próprio, apelidos, né? Apelido é sobrenome, aí vem o nascimento, enfim, todos os dados que você pode até pausar aí, se você quiser ver com mais calma, mas enfim, esse é o assento de nascimento. E temos ao lado esquerdo o registro de batismos, né? Falamos no Brasil, registro com R, aqui é registro de batismo, tá? Então, aqui está, é assim mesmo, olha só, escrito à mão, os párocos escreviam, né? É um documento muito antigo, muitas vezes difícil de ler, ilegível, é bastante complicado pesquisar, mas dependendo da data, a pesquisa é assim. Tá? Tem que procurar assim. Vamos falar um pouco mais sobre isso, é uma informação bem importante. Então, nós temos aqui no caso a certidão também, tá? Então, certidão, aqui, apresente certidão, vem todos os dados, foi extraída do livro de registro de batismo número tal, assento número tal, no ano tal, da paróquia de... Aí vem o nome da paróquia em que foi encontrado aí aquele livro de registro de batismo. Tá? E o conselho também, vamos falar um pouco mais do que esse conselho aqui. Então, olha só, nesse nosso exemplo aqui que nós vimos, esse registro de batismo, ele vai ser utilizado aqui em Portugal para o pedido de cidadania. E é exatamente essa folha aqui, junto com essa certidão que nós vimos, tá? Que foi retirado da paróquia, é o que vai ser utilizado para o pedido de cidadania. Por quê? Porque não existe, nesse caso aqui, o assento de nascimento, tá? Por isso que você tem, então, as duas hipóteses aqui. Pode ser com assento de nascimento ou pode ser, no caso, com registro de batismo. Nesse caso aqui, bem mais complicado de se encontrar, porque é um documento antigo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tá ok? Então, prosseguindo, aqui está o arquivo em que foi retirado o registro de batismo, né? Vai localizar aqui, então, qual é o livro que nós vimos lá, livro número tal, é um desses livros aqui, vai vir as referências dos livros e aqui está a folha, né? A folha também vai vir mencionada e a folha é exatamente essa como nós já vimos, tá? Então, desde já, para você, se quiser dar um pause aí no vídeo para você anotar, o que é muito importante para que se encontre um documento aqui em Portugal, na verdade não só aqui, mas em qualquer pesquisa de certidão, né, de documentos aí. No Brasil nós temos o cartório de registro civil, né, e aqui nós temos então as conservatórias, enfim, outros arquivos aí, tá? Então, nome completo, filiação, né, o pai e a mãe daquela pessoa, o ano de nascimento, que é muito importante, e a localidade de nascimento. Então, vamos falar bastante sobre o ano de nascimento, localidade de nascimento, dicas muito importantes para você, que não tem noção aí de como é, fica aí com a gente que tem informações importantes. Primeiro exemplo prático para ficar bem fácil de entender. Nós temos então Manuel da Costa. Então tem um requerente aí, uma pessoa querendo entrar com um processo de cidadania, vamos falar assim,
e essa pessoa vai fundamentar o seu pedido. O seu pai ou o seu avô é o Manuel da Costa, e ela está precisando do quê? Ela está precisando do assento de nascimento ou, se for o caso, dependendo da data, aí da certidão de batismo, né, como nós vimos lá atrás, tá? Então eu sei que o nome do nacional português é Manuel da Costa, ótimo. Já sei o nome dos pais do Manuel da Costa, tá aqui, João da Costa e Maria de Jesus. Nós temos, então, o nascimento, ele nasceu em 1912, ótimo, temos o ano exato que ele nasceu, é importante que esteja correto, né? Muito importante que esteja correto. Preste bem atenção se os dados estão errados, porque se tiver errado vai complicar, tá? E temos outra coisa muito, muito importante, a freguesia. Tá? Nesse caso aqui, freguesia de Foz do Douro. Freguesia é só você imaginar que é o bairro no Brasil. Tá? Bairro aqui tem um sentido um pouco diferente, mas é como no Brasil chamamos de bairro. Né? Os bairros, então, aqui são as freguesias. Não esqueça disso para ficar mais fácil. Então, aqui, esse exemplo eu já consigo encontrar com muito mais facilidade, porque eu não vou procurar o Manuel da Costa, a certidão, ou seja, o assento de nascimento dele, eu não vou procurar em todas as freguesias que existem em Portugal. Eu vou procurar apenas na freguesia de Foz do Douro, que está mais ou menos aqui. E ainda mais, eu não vou procurar todas as pessoas chamadas Manuel da Costa que nasceram na freguesia de Foz do Douro. Eu vou procurar apenas as que nasceram em 1912. Isso é muito importante. Em qualquer país, a gente tem que filtrar a pesquisa, senão é aquela agulha no palheiro, tá? Como nós estamos dizendo aqui, se você me disser a freguesia, eu já sei que a freguesia de Foz do Douro só tem uma freguesia, Foz do Douro, em Portugal. Então eu sei que ela fica no distrito do Porto, tá? No distrito do Porto, e sei que ela fica no Concelho do Porto, tá? Porque eu sei a freguesia. Muitas vezes a pessoa sabe só o distrito, aí não sabemos o concelho e muito menos a freguesia. Muitas vezes a pessoa sabe o concelho. Se eu sei o concelho, eu sei a qual concelho aquele distrito pertence, tá fácil. Agora, mas eu não vou saber a freguesia, tá? Então, a melhor informação possível é quando se tem a freguesia, tá? Então, é bem importante. Quando falamos localidade, estamos nos referindo principalmente à freguesia. Às vezes não tem freguesia, só não tem informação. Aí tem que se pesquisar mesmo em todas as freguesias, conforme o caso, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, é bom lembrar que nós temos 18 distritos em Portugal. Então, se eu não souber o distrito, eu vou ter que pesquisar em todos os distritos, em todos os concelhos, em todas as freguesias. Temos aqui 3.091 freguesias em Portugal. Então, teríamos que procurar em cada uma delas, tá? Então, vai ficar bastante complicado, bastante vasta a pesquisa. Por isso que é importante você delimitar. Nós temos o exemplo aqui do distrito de Porto, olha só, Porto, e temos os outros distritos aqui, como eu falei, são 18, né? Temos Braga, temos Coimbra, temos Lisboa e por aí vai, né? Temos o exemplo aqui, no caso dos concelhos, eu falei, né? Cada distrito tem os seus concelhos. Aqui é um exemplo, concelhos do distrito de Porto. Nós vimos lá que tem vários distritos, vamos falar aqui do distrito de Porto. Vamos verificar agora os concelhos que existem no distrito de Porto. Então, aqui estão os concelhos, né? Tem a lista aqui ao lado direito e aqui você tem o mapa. Nesse caso, no distrito de Porto, nós encontramos o concelho com o mesmo nome, Concelho de Porto. Assim como nós temos o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, nós temos aqui o Concelho de Porto no distrito de Porto, tá? E dentro do Concelho de Porto, nós temos as freguesias, né? Quais são as freguesias? Nós estamos vendo aqui que cada concelho tem as suas freguesias, né? Vai ter suas várias freguesias lá. Então, dentro de Porto, nós temos as freguesias. Quais são? Então, nós temos aqui, por exemplo, Foz do Douro, que nós estamos falando aqui. Paranhos, Campanhã, tá? Essas são as freguesias. Agora, vamos lá. Você diz, eu sei que o nacional português nasceu
no distrito do Porto, no concelho do Porto, mas eu não sei a freguesia. O que vai acontecer? Eu vou ter que procurar em todas as freguesias, em todas as conservatórias daquele concelho, porque eu não sei a freguesia. Tá certo? Eu acho que ficou bem claro, né? Só para a gente encerrar agora, como eu disse, nós vamos ter mais vídeos aí, nós temos mais informações no link, na descrição deste vídeo você tem link com mais informações. No primeiro comentário fixo você também tem mais informações, tem links lá para você complementar aqui, porque eu falei correndo, né? Então, muito importante você saber se aquele nacional português que vai fundamentar o pedido de nacionalidade, né, de cidadania, se ele nasceu antes de 1911 ou se ele nasceu depois de 1911. Isso é bem importante porque a pesquisa se facilita. Você pode pausar aqui se você quiser, eu não vou ler agora porque já ficou um pouco extenso o vídeo, mas tem as informações mais históricas aqui, ok? Nós estamos encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado, dê um like aí, se inscreva no canal para receber as nossas próximas publicações. Tudo de bom para você e até a próxima. Vale lembrar que nós deixaremos para você os links na descrição deste vídeo. Então você está vendo aqui que você não consegue visualizar o link porque você tem que clicar nessa setinha aqui, ok? Ela está para baixo. Ao clicar, ela vai para cima e expande. E aí você passa, então, a visualizar os links. Já aproveitando, dê um like neste vídeo, isso é muito importante para a gente. E se inscreva no canal. Clique aqui em inscrever-se e clique no sininho também para receber as nossas próximas publicações. Se você preferir, você pode também compartilhar com alguém que pode se interessar por este conteúdo. Compartilhe aí no Facebook, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais, para também contribuir com a divulgação deste conteúdo. Muito obrigado.